Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas, que é o ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Eu e minha esposa somos responsáveis por essa missão, que trabalha com orientais e também com o povo de Israel. Estamos associados à WH, que é uma missão inglesa, estamos em mais de 35 países e nós temos realmente convidado pessoas. E se você está assistindo, você tem chamado a missões, então entre em contato conosco. O meu WhatsApp 11 999 11 5272. Não ligue porque eu não atendo. Se não está cadastrado, eu não atendo. Escreva: olha, sou fulano tal e eu gostaria de me envolver com missões. Eu vou passar você para a pessoa que vai entrevistá-lo e vai checar se o que você tem é romantismo ou convicção. Se for convicção, será treinado online, em primeiro lugar, e depois de terminado o treinamento e o som dos professores, será enviado para o campo, lá no Paraguai, numa base. E aí você vai ter uma experiência real, de missões. Terminou? Tem convicção ainda? Aí você será enviado para o país que realmente Deus colocou no seu coração, tá bem? Fora isso, se você está comigo agora e você é novo, não está realmente comigo constantemente, então quero só lembrar, e não só lembrar para aqueles que já estão conosco, mas também falar para que, se é a primeira vez, quarta-feira e sexta, 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. Na quarta estamos com uma série sobre aconselhamento e na sexta nós estamos treinando cada um a como estudar a palavra do Senhor. E estamos examinando, por exemplo, Lucas, versículo a versículo. Quando termina um livro, passo para outro. E assim vai. Então você está convidado a estar conosco ao vivo no YouTube. E entrar em nosso canal, Raul Nogueira Canal. E você tem lá mais de 640 mensagens, tá bem? De qualquer forma, você pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas, seja nessa live que você está assistindo agora no nosso canal, ou você ouviu alguma coisa lá no canal, são muitas mensagens, não entendi isso, me explica melhor, por que você falou isso, mas eu não entendo. Aí a gente vai conversar, tá bom? E nós realmente agradecemos a presença de vocês e compartilhe, assista esse podcast até o fim. Nós estamos aí em Romanos, capítulo 9 agora. Vou dar uma pequena recordada no capítulo 9 e tem muita coisa interessante e importante aqui. E você realmente abra a Bíblia. Não fique em celular, me perdoe eu falar isso, mas abra a palavra. Aí você pode anotar, pode escrever, pode mexer página para lá e para cá, tá bom? E isso é muito importante, tá bom? Se você não tem a possibilidade, então, você não tem uma Bíblia, alguma coisa, então use o que você tem, tá bom? Nós vamos orar, agradecer a Deus aí por esse tempo, que aqui no Brasil ainda nós temos essa liberdade de falar do Senhor. Vamos orar? Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que se importa com cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui conosco hoje, seja na parte técnica, seja minha esposa e também meu filho, e todos aqueles que vão estar conosco lá no nosso canal, assistindo este podcast. Que Tu possas usar essa palavra, Senhor, para renovar forças e fazer com que essas pessoas testemunhem do Senhor, aonde estejam. Porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, Dona Graça. Bom dia. Bom dia. Como é que está? O que você tem para nós? Então, eu já falei isso, né? Mas assim, você repetiu. Eu achei muito importante porque as pessoas não estudam a Bíblia, né? Elas leem apenas, né? Como se fosse um livro qualquer. Mas não é. Esse livro, ela saiu da boca de Deus.
né? Ele não nos colocou aqui e nos jogou como se fosse uma casca de banana, mas ele tem princípios. Uhum. E quando as pessoas seguem esses princípios de Deus, porque ele sabe daquilo que nós precisamos para viver, né? Então, eu vivi muito isso no começo da minha caminhada com Deus. No começo foi maravilhoso, porque assim, abre os seus olhos, abre o seu entendimento para você ver as coisas simples da vida. Por exemplo, uma grama, né? Uma vez eu estava falando de Deus para um rapaz, ele era até engenheiro japonês. E eu falei para ele, por exemplo, nós estamos sentados em cima dessa grama. A gente não deu importância, mas ela tem vida, né? Deus fez as coisas perfeitas. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar uma árvore, um animalzinho, como eles são perfeitos, e nós também, né? Então, assim, quando eu leio essa palavra, assim, é maravilhoso, né? Que Deus fala a respeito de nós mesmos, né? E o ser humano, mas assim, no começo eu não, como as crianças eram pequenas ainda, eu não tinha tempo de estudar a Bíblia. Aí eu comecei a orar ao Senhor, falei, Deus, eu quero estudar, quero aprender mais de Ti, né? E foi tão interessante que eu tinha um sono terrível, muito. Eu dormia, mas eu dormia profundamente. E todos os dias, 4 horas da manhã, ele me acordava para ler a Bíblia. Eu saía, ia para a sala, estudava a Bíblia, orava. Foram tempos maravilhosos, porque assim, quando você não lê a Bíblia, você vai na igreja, o pastor prega, ele preparou aquela comida espiritual. E você só vai na igreja, abre a boca e ele coloca na sua boca. Isso é muito fácil. Então você conhece trechos apenas. Você não conhece a palavra, o Deus da palavra, e não tem experiência com o Deus da palavra. Então, assim, Deus está lá em cima e você está aqui. É como se você estivesse independente dele. E não é. Ele está em você. Quando você recebe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você é um com ele agora. Você não é mais seu, você é dele. Porque ele te comprou com preço de sangue. Amém. Então, assim, é maravilhoso a gente ter essa comunhão com Deus e conhecê-lo, né? Quer dizer, eu tenho certeza que nós, mesmo quando nós partimos para a eternidade, nós não vamos conhecer Deus na sua plenitude ainda. Porque ele continua sendo Deus e nós criaturas. Ele continua sendo infinito, né? Infinito. Muito bem. Muito bem. Poxa, Tudo bem, pai? seja bem-vindo. Andou faltando aí um bocado. Sentimos a tua ausência. O que você conta de novo? Tudo bem. Estamos aí trabalhando bastante. Uma novidade, coisa nova. Sim, a gente tem trabalhado aí com novas empresas, temos trabalhado bastante. Às vezes que a gente não pode vir é porque a gente está em fase de implementação de trabalho, né? Então, estamos aí trabalhando. E explica um pouquinho o que você faz. Tem pessoas que são novas e não sabem. Bom, se você tem uma empresa local ou uma empresa virtual, você tem que aparecer na internet, né? Então, assim, as pessoas antes dependiam muito de indicação, de pessoas fazendo anúncios em revista, né? Mas o que acontece é que as pessoas hoje mudaram, o cliente hoje ele mudou a forma de comprar, né? Então hoje a pessoa, quando ela quer comprar alguma coisa, a primeira coisa que ela vai fazer é ir no Google, né? Então, quando ela faz uma pesquisa, ela não compra no primeiro, ela faz uma avaliação, né, de qual é aquele que traz o melhor custo-benefício, né? Então, as pessoas hoje têm um poder de compra muito maior do que tinha antes e um poder de escolha muito melhor do que tinha antes. Então, o que faz a pessoa comprar através do Google? É você dar exatamente aquilo que realmente ele está procurando, né? E como que você faz isso? Através de palavras que a pessoa digita já com realmente querendo comprar. É diferente, por exemplo, eu colocar advogado e colocar advogado em Vila Mariana. Se eu coloco advogado, eu estou fazendo uma pesquisa de curiosidade, porque eu posso ser um estudante,
eu posso ser uma pessoa que quer saber as atribuições de advogado. Agora, quando você coloca advogado em Vila Mariana, é que realmente você quer um advogado, você quer consultar um advogado naquela região. Ou seja, você já está com uma intenção, né? E aí, o que vai diferenciar o seu anúncio dos outros anúncios? É realmente você colocar no título aquilo que a pessoa realmente está procurando. E o seu site, ele realmente passar para a pessoa aquilo também que ela está procurando. Se eu coloco advogado em Vila Mariana e aparece para mim advogado em Pinheiros, está errado. Entendeu? Então, aquele mesmo título que ela digitou tem que estar também no site, né? O site tem que ser extremamente persuasivo, porque não adianta simplesmente você jogar o cara pro site e o site ser feio, não ser estruturado, entendeu? Então, você tem que criar o site que realmente também contenha aquilo que a pessoa está procurando. Você colocar lá os seus benefícios, diferenciais, colocar depoimentos, né? Você colocar vários botões para a pessoa entrar em contato, né? Então tem toda uma estratégia que você tem que fazer para você ter resultado. Então tem gente muitas vezes que faz anúncio, faz tudo errado, não dá certo. Então você tem que fazer as coisas realmente profissionais para que você tenha resultado. Muito bom. E como é que entra em contato? Telefone? Então é o 11 94723 1984. Muito bom, muito bom. Ok, pessoal, nós estamos aí caminhando em Romanos, um tratado fantástico, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade, trabalhando em cima desse capítulo, que é um capítulo muito, muito, muito contraditório. É um capítulo que tem causado muitas polêmicas por anos, porque existe aí uma luta entre calvinismo e arminianismo. Então, quando um calvinista lê, ele vai dar um enfoque, me perdoe, um enfoque naquilo que realmente ele crê, e o arminiano também vai fazer a mesma coisa. Bem, eu não vou discutir aqui, já que são séculos de discussão, eu não vou discutir um ou outro, simplesmente eu só estou alertando que alguns, ao lerem o que eu vou ler agora, de novo, vão dizer que Deus escolheu pessoas que são de eleitos, não é? Já determinados para serem salvos e sem livre-arbítrio, ok? Se é um arminiano, ele vai dizer não, o Senhor, os salvos são escolhidos pela presciência do Senhor. Ou seja, ele já sabia quem iria ouvir a palavra e iria aceitar Jesus. Então, a questão toda realmente é um bom motivo para você ler a palavra de Deus, pesquisar, para ver realmente qual é a tua posição. Eu tenho a minha, mas eu gostaria que você tivesse a sua, estudando a palavra do Senhor. Eu faço isso só há 46 anos, detalhes, versículo a versículo, e examinando inclusive no grego, no hebraico, né, as palavras, para que a gente possa ter um entendimento, tá bom? Nós já estudamos o capítulo 9 até o versículo 21. Eu só vou dar uma lidinha rápida para a gente continuar. Então, aqui trata, primeiro no capítulo 9, do versículo de 1 a 5, Paulo, claro, ele está levantando uma hipótese, como ele faz várias vezes. Se fosse possível ele perder a salvação, coisa que não é impossível perder a salvação, ele coloca, se fosse possível, eu abriria a mão da minha salvação para que aqueles que são israelitas, que são descendentes de Abraão, pudessem crer que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então, essa posição dele é bem interessante. Ele até está falando que todas as coisas, conforme nós já lemos em Romanos, lá no começo, foram entregues nas mãos do povo de Israel. Toda a palavra. Só que muitos deles, ao invés de estudarem a palavra de Deus, aplicarem essa palavra em suas vidas, crerem realmente no Messias que viria, simplesmente
eles estavam descansando nos rituais, como muitos grupos ainda fazem hoje. Gostaria de falar uma coisa. Porque assim, o povo de Israel, eles foram escolhidos para o Cristo, né, viesse descendente de alguma tribo, né, de Israel. No caso de Judá. Mas assim, como pessoa, como indivíduo, cada um tem que se converter. tem que se converter, porque não é porque eles são povo de Deus, né, que é da onde, né, os profetas, os apóstolos, o Cristo, né, que era o Salvador do mundo, ele deveria vir do povo de Israel, mas não que cada um tenha, porque isso já é uma mentira, vamos dizer assim, que Deus escolheu alguns e escolheu outros para ir para o inferno. Deus é um Deus de justiça. Deus é justo. Né? Ele jamais faria um povo para viver na eternidade no inferno. Né? Ah, não. Esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Não. Ele é justo. Né? Então, eu não creio nisso também. Eu creio que Deus é justo. Nós temos a responsabilidade de aceitá-lo ou não. Aí você escolhe o seu próprio caminho. Deus nos deu essa oportunidade. Se você quiser vir a mim, você vem de boa vontade, por amor a mim. Porque ele fez tudo. Ele vivia na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se bastava, mas o que eles fizeram? Não vamos fazer o homem, para que a gente possa ter essa comunhão, porque Deus nos fez para ter comunhão com Ele. Não foi simplesmente, eu vou criar a graça, eu vou colocar ela lá, problema dele. Não, Ele quer ter comunhão comigo. Então Ele me criou para isso, mas eu posso falar, não, Deus, eu não quero saber. Entendeu? Então eu tenho essa, porque se eu não tivesse essa responsabilidade, Ele não poderia cobrar de mim nada. Eu fui predestinado mesmo para ir para o inferno, então deixa eu deitar e rolar. Não é assim. Ele me ama com amor profundo. Ele fez tudo. Ele fez o céu, a terra, o mar, as estrelas, a lua, tudo. Ele fez tudo. Por causa de quem? Por causa do homem. Entendeu? Ele fez tudo por nós. E até a sua vida. Ele deu o seu sangue. Porque a Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados. Então ele teve que se matar, vamos dizer assim, né? Ele deu a sua vida. Ele não cometeu suicídio, não. Não é. Mas assim, por amor a nós, porque Ele quer ter essa comunhão conosco, Ele se deu. Né? Ele falou, ninguém poderia tirar minha vida, mas eu me dei. Né? Eu me fiz pecado por causa de você. O amor de Deus. Né? Então, assim, você tem essa responsabilidade. Você está tirando a responsabilidade do homem, porque Deus pode cobrar de você. Olha, eu dei tudo para você. Tudo. Mas você não quis. Você mesmo rejeitou. Né? Então, eu não tenho nenhuma participação nisso aí, pelo menos. Né? Quando eu dou aula no seminário, muitos perguntam, você é arminiano ou você é calvinista? E a minha resposta sempre é, eu não sou nenhum dos dois. Sou bíblico. Eu sou aquilo que a palavra de Deus me fala. Ok? Porque tanto um quanto o outro infelizmente fizeram muitas bobagens, não é? Então, por isso que eu disse que eu não vou ficar discutindo esse assunto, porque nós vamos passar mais séculos discutindo, porque é algo que cada pessoa que tem uma posição vai enxergar só aquele lado e o outro, mas eu creio quando você está estudando a palavra de Deus, vai ressaltar coisas que o arminiano diz que é verdade e vai ressaltar coisas que o arminiano diz que não é verdade e é verdade. E a mesma coisa com o calvinismo. Coisas que diz que não é verdade e a palavra diz que é, e vice-versa. Então, quando você estuda a palavra de Deus, independente desses dois grupos, você vai ter uma visão equilibrada e vai realmente pregar aquilo que a palavra de Deus te ensina. Uma coisa que minha esposa ressaltou, que eu acho muito importante, é que, diferente da igreja, Israel
é guardada, protegida, escolhida por Deus como nação. Então, como nação de Israel, ele impede que ela seja destruída. Mas, individualmente, cada um exercendo realmente o entendimento na palavra e o seu livre-arbítrio, vai tomar a decisão correta com o Senhor, ou não. Então nós já estudamos isso em Romanos, capítulo 1, 2, 3, não é? A declaração que todos pecaram, sem exceção, não é? E que todos precisam da glória do Senhor. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Como? Quando o Espírito de Deus toca através da palavra o coração de alguém, Ele fecunda e você diz sim ou não para o Senhor. Bem, dos versículos 6, fala sobre a soberania de Deus. E aqui que começam então os conflitos, até onde Deus é soberano, até onde realmente Ele vai fazer isso ou aquilo, num sentido de que Ele vai eleger alguns e não. E aí Ele vai citar alguns personagens, não é? Então Ele fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os Israel são de fato israelitas, porque não se converteram. Está escrito lá nos 2 últimos versículos de Romanos 2. Não é por você ser descendente de Abraão, não é por você ser circuncidado que você é filho de Deus. Mas se é o quê? Uma conversão. Ou seja, uma circuncisão no seu coração, no espírito, que é a conversão, aceitando realmente o Senhor como o Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador das suas vidas. Bem, ele fala assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como os descendentes, os filhos da promessa. O que significa isso? Sara, esposa de Abraão, já velhinha, não é? Bem idosa, e ele também, recebe uma palavra de Deus no encontro que Abraão teve, quando vieram 3 pessoas, 2 anjos e o próprio Senhor, que é exatamente Cristo pré-encarnado, conversa com Abraão sobre Ló, e depois Deus fala: olha, Sara, você vai ter um filho. E ela riu. O Senhor falou: ô Sara, você riu? Não, Senhor, não ri. Não, você riu sim. Mas você vai ter esse filho. Sara, por incredulidade, olhando para o seu estado e olhando também para o seu marido, resolveu dar um jeitinho. Esse jeitinho está trazendo problemas para a terra, até hoje, para toda a civilização. Um jeitinho de nada. Qual foi? Ela pegou uma barriga de aluguel, Agar, e falou: bom, eu não posso ter filho, sou velha, então Abraão vai ter um filho meu através da minha escrava, que era egípcia. E ela teve Ismael. Ismael deu origem ao povo. E hoje a maioria segue exatamente Maomé. outro Deus. Tudo que vocês possam imaginar de problemas no mundo, só para ter uma ideia, a Inglaterra hoje está sendo alcançada pelos muçulmanos sem dar um tiro sequer. A Espanha também. A Espanha. Então, Toda a Europa. eles têm 5, 6, 7 filhos, 10 8. filhos. Em inglês, quando muitos têm um. E isso é irreversível agora. Eles já estão dominando. Voltou uma pessoa da nossa igreja, lá da Inglaterra, e ela voltou apavorada. Porque aonde ela andava, ela via muçulmanos. Na minha época, quando nós estivemos lá, morando lá, tinha hindu também. Mas ali não é só um bairro agora não, como nós vimos. É a Inglaterra.
E eles pregam na rua. Mas não pode, quem fala de Jesus não pode. É só eles. E ela estava num táxi. E de repente o taxista muçulmano começa a pregar para ela. E ela começa a rebater, mostrando quem era Jesus. E ele começou a ficar irado. E ela, sozinha, mulher, num país estranho, resolveu se calar, ficou quieta, porque ela não sabia exatamente o que podia ocorrer dali. Bem, então, voltando ao início, o filho da promessa, Isaac, era algo que havia sido prometido por Deus, e através dele viriam os seus descendentes e inclusive o Cristo. Então ele diz assim, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Então é toda a história que eu contei. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai. Então esses são descendentes da promessa. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, para quem estuda a vida de Esaú e de Jacó, sabe que Jacó era um enganador e Esaú era caçador. E o pai gostava de Esaú, porque ele caçava e trazia aquele assado para ele. E a mãe gostava de Jacó. Então já um princípio quebrado dentro da família de preferência. E isso acontece nos nossos dias. Se você está me ouvindo, isso acontece. Se você tem filhos e faz isso, cuidado. Não faça isso. Você tem que tratar os seus filhos de forma igual. Claro, quando um deles está precisando de alguma coisa a mais, você vai ajudar, mas todos eles têm que receber o mesmo tratamento. Ok? Então, olha o que Deus fez. Aqui fala que o mais novo seria superior ao mais velho, que no caso seria Jacó superior a Esaú, porque Esaú saiu primeiro, né? Seria o primogênito, Jacó segundo. Mas Deus falou para Rebeca, o segundo vai ser superior ao primeiro. Ao invés de Rebeca entender que era Deus falando e que isso ia acontecer, o que ela faz? Jeitinho de novo, que nem Sara. Quando chega no dia que Isaac, já meio cego, chama Esaú e fala: Esaú, vai caçar, prepara a comida, traz para mim que eu vou te abençoar. Rebeca ouviu isso, chama Jacó. Jacó, Jacó, te prepara, vamos fazer aquela comida, vamos levar para o teu pai e você vai se passar por Esaú. Vai colocar a roupa dele, vai ter o cheiro, não está enxergando mesmo, né? Esse jeitinho deu um problema sério para a vida de Jacó. Se ela tivesse crido na palavra, o que ela teria feito? Jacó, olha, teu pai vai abençoar Esaú. Então te prepara, porque Deus falou para mim que você é que vai receber as bênçãos da primogenitura. É óbvio, quando acontecesse isso, quando viesse Esaú, Deus ia conduzir o coração de Isaac. E o que ia acontecer? Ele ia fazer o que Jacó fez com os filhos de José. Quando José no Egito vem trazer os dois filhos para que Jacó, que é Israel, os abençoasse, e trouxe o primogênito na mão esquerda, para que a mão direita de Jacó colocasse sobre ele, e o inverso, né? O segundo. O que fez Jacó? Cruzou a mão. Tenha certeza que Deus teria levado Isaac a fazer a mesma coisa. Mas isso fez com que Jacó
tivesse que correr fugido porque Esaú queria matá-lo. A mulher, mais uma vez, manipulou a cabeça de Isaac, dizendo: poxa, Esaú casou com duas mulheres que não tem nada a ver com a nossa clã, com a nossa família. Manda Jacó lá para minha família, para casar com alguém de lá. E ele vai. E Esaú não pôde fazer nada, porque não saiu como fugido, saiu como alguém que estava recebendo ordem do pai. E aí tem toda uma série de problemas. Então, o que aconteceu? Deus conhecia o coração de Esaú, como ele seria Mas no futuro. Esaú, ele vendeu a primogenitura. A primogenitura por causa de um prato de lentilha. Prato de lentilha vermelho, daí a palavra Edom, né? Edom. Mas assim, ele não valorizou. Porque, né, Deus já sabia que ele não ia valorizar esse. Ele não ia ser mesmo, porque quem ia ser o próprio irmão, que nem você falou. O pai ia, né, cruzar as mãos. Quer dizer, não creram na palavra de Deus. Porque, na verdade, Jacó, apesar de ter sido um enganador, e aí Deus cuidou disso, né, dando um bom tratamento para ele, fazendo com que ele trabalhasse 7 anos pela esposa que ele amava e depois mais 7 pela que não amava. Quer dizer, o inverso, né? Ele trabalhou pensando que ia receber a amada, e recebeu aquele que ele não gostava, não é? E aí teve trabalho mais 7 e teve uma série de problemas que o sogro montava contra ele, enfim. Ele passou duras, mas de enganador, Deus sabia, ele passou a ser enganado. Ser enganado, né? Mas Deus sabia que o coração de Jacó era diferente do coração de Esaú. Esaú, pela própria história, mostra que era uma pessoa que gerou guerreiros, né? Pessoas assim agressivas, pessoas que não temiam o Senhor. E Jacó se arrepende. Ou seja, Deus já sabia disso. Casou com gentias, moças então, gentias. Tudo o que aconteceu foi uma decorrência de falta de crer na palavra do Senhor. Então ele fala que isso. Então ele fala assim, e ainda o versículo 11, não eram gêmeos nascidos nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição, no sentido que eu estou falando, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela. Então Deus falou para Rebeca, né? Já lhe fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Ela não creu nisso e deu jeitinho de novo, né? Que nem Sara fez. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diríamos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que não? Porque Deus sabe qual é o coração que realmente vai se arrepender de verdade, não é? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. E a palavra inteira diz que isso ocorre quando há profundo arrependimento. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, ou seja, não, o relacionamento com Deus não depende das suas atividades, dos seus rituais, da sua religiosidade, daquilo que você pode fazer, achando que aquilo vai comprar o coração de Deus. Não. Tudo depende de um coração quebrantado, de um coração contrito, arrependido, que tem um encontro com o Senhor. Então ele fala, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, não adianta nada, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é, mas de usar Deus a sua misericórdia. E essa misericórdia entra quando o coração se quebranta diante dele. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder. Ou seja, quando Moisés vai lá confrontar Faraó, que era ímpio, que ele era adorador de vários deuses, ou seja, ele era incrédulo, e tinha seu coração endurecido, óbvio. Mas Deus poderia, de repente, fazer a primeira praga, porque cada praga representava um dos deuses, não é? Lá do Egito.
ele poderia ter permitido então que Faraó tivesse seu coração quebrantado e tal, já ficasse com medo e já mandasse embora. Deus não permitiu isso ocorrer. Aquele coração duro continuou sendo duro até chegar ao último, que representava um Deus que era ele mesmo. Todo Faraó achava que ele era Deus. E o seu filho, a mesma coisa. Que Deus põe a mão exatamente nos primogênitos. E aí sim, ele manda realmente Israel embora. Não por arrependimento, porque o coração continua endurecido. Sempre foi. Ele era adorador de outros deuses, não é? Ele mandou embora porque até os oficiais começaram a fazer pressão. Olha, nós todos vamos morrer. E aí ele manda embora. E aí depois de um certo tempo, ele se arrepende de ter mandado embora e vai atrás para tentar trazer de volta o povo escravo. Mas aí já era, né? Então ele fala que te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o nome seja enunciado por toda a terra. E tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, isso a gente vê lendo a Bíblia, vários povos que encontraram Israel já sabiam do que havia acontecido no Egito. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Ou seja, um vaso não vai discutir com o seu oleiro dizendo, olha, eu quero que você me faça assim ou assado. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Claro que não. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós. Nós quem? Todos os que se converteram, não é? A quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Os próprios israelitas achavam que os gentios não era povo escolhido por Deus, não é? E aqui diz que um dia o Senhor iria buscar outros em outro aprisco, que somos nós. Então, e amada a que não era amada, e no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, no caso, não só o povo de Israel, mas entre os judeus também, né? E muitos ali não eram convertidos. Ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Por isso que eu falei, nem todos de Israel realmente são filhos de Deus. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma, semelhante a Gomorra, ou seja, teriam sido completamente eliminados. O que vocês comentam sobre isso? Quer falar? Bom, eu vejo que o que você falou, toda vez que o homem ele quer dar um jeitinho no que Deus fala, causa problemas não só para ele, como para todo mundo, né? E, assim, hoje a gente tem o Espírito Santo que nos guia, né? E ele fala para que a gente possa fazer o bem, ajudar as pessoas, né? E muitas vezes, a pessoa muitas vezes ela quer fazer a vontade dela por egoísmo, né? E que no caso, por exemplo, ou incredulidade, né, em Deus, no caso desses que você falou, né? Por não esperar
realmente Deus cumprir, né? Então toda vez que a gente tem a incredulidade, o egoísmo, o querer fazer pelo nosso braço, a gente acaba tendo uma invertida, né? Uhum. E então eu vejo que a gente hoje, a gente que realmente tem que seguir a palavra de Deus, né, como nosso guia, e também seguir o Espírito Santo, que também nos conduz a fazer aquilo que ele deseja também. Uhum. É maravilhoso, né? Quando a pessoa segue aquilo que Deus fala, né? Se Adão tivesse, pelo menos, quando Deus chamou Adão, ele queria saber a posição de Adão com relação a tudo que ele falou para ele, Uhum. no começo de tudo. Adão culpou Deus. A mulher que tu me destes, né? Eu estava sozinha aqui, eu estava bem, por que você mandou essa mulher aqui? E ela, né? Então, assim, depois Caim foi a mesma coisa. Você vê, assim, durante todo o período da história, né? Assim, a incredulidade no coração do homem, né? Que nem o Marcos sempre fala, o homem quer ser Deus. Então, assim, ele quer ser famoso, ele quer ter dinheiro, ele quer ter... E principalmente nesse tempo agora, né? A gente tem a internet nas nossas mãos, né? Muito fácil. Então, assim, o homem, ele está focado naquilo que ele pode ser. Então, ele luta, né, com todas as suas forças para ele ter poder, para ter dinheiro, ter coisas. Mas, assim, ele não pensa, porque o homem, ele é finito, humanamente falando. Uhum. Mas o homem é eterno, ele tem um espírito e uma alma. Aonde ele vai viver essa eternidade? Com Deus ou longe de Deus? Né? Então, aonde nós estamos investindo? Então, isso é muito importante. Né? Então, a gente vê ao longo da história. Né? Deus mandava os profetas dizer para o povo de Israel que eles matavam os profetas. Eles não queriam ouvir o que Deus realmente queria para a vida deles. E eles estão até hoje. Né? Você pode ver a guerra, né, entre família, porque ali são dois irmãos brigando, os árabes e os judeus, né? Então, Descendentes assim, do mesmo pai. Descendentes do mesmo pai. Então continua, né? Então, agora, só para um dia que você fala, não quero mais, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você recebe o Espírito Santo e você é guiado por Ele. Então, assim, você vai ter uma nova vida com Deus e uma vida também com os outros seres humanos, né? Então, se todos fossem salvos, todos seguissem a palavra de Deus, nós não teríamos tanta violência. Que nem ontem eu estava assistindo televisão, 6 caras numa moto bloqueou a passagem de uma pessoa, a moto custava R$100.000. Num minuto, em 3 minutos, eles receberam um dinheiro que não era dele. O cara trabalhou, ele sacrificou a vida dele para ter aquilo e de repente 6 pessoas se acham no direito de roubá-lo. Então, assim, injustiça em cima de injustiça. Né? Então, assim, as pessoas acham que elas têm o direito de possuir aquilo que a outra pessoa tem. Ela pode, sim, se ela trabalhar, guardar o seu dinheiro e possuir, ela tem. Deus deu para todo mundo, o sol nasceu para todos. É uma coisa interessante, né? Quando o Senhor fala que dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Deus é tão misericordioso que esses vasos de ira são todos que nascem no mundo. Sim. Sem Jesus, eles nascem mortos, Sim. espiritualmente. Depois de Adão. Depois eles já nascem debaixo de maldição. E Deus podia simplesmente acabar com eles, não é? Mas Deus é longânimo, quando diz a palavra, Ele é longânimo. Porque no meio desses vasos de ira, como é o caso do próprio apóstolo Paulo, de repente ele se converte. Nós estávamos conversando ontem sobre um jovem que nós conhecemos desde criança, que
Vamos colocar a palavra terrível, bem assim, amenizada, né? Eu acho que era mais ou menos que nem eu era, né? Quando eu era pequeno. Terrível, 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 terrível. Ou seja, dentro da classe da escola dominical, não era terrível. Um pimentinho. Né? Seria o último que eu iria dizer, esse cara Um dia vai se um dia vai se converter. converter. E era um vaso de ira. Deus sabe, por misericórdia, de repente, esse jovem começa realmente a tocar piano, ele é um gênio, né? Tocar piano como presbiteriano. Esse cara leva ele para a igreja, ele começa a ouvir aqui, ali, tocando e lá tal, se converteu. E a pessoa que estava presente, eu infelizmente não estava, porque estava com outro evento, falou que o rosto dele mudou, a forma, mudou. Uma transformação, olhos vistos. Então, aquele jovem que era um vaso de ira, deixa de ser. Tornou um vaso Então de bênção. Deus, vaso de bênção, então Deus, por sua misericórdia, Ele dá tempo. E isso aconteceu comigo, fui me converter com 33. Eu era terrível. E Deus, por misericórdia, envia pessoas e a palavra. E eu fui tocado. E Deus mudou completamente a minha vida. Ou seja, quando eu olho as coisas que eu fazia, eu me envergonho. Eu falo, como é que eu era tão burro? Como é que eu podia fazer aquelas coisas? Não é? E a gente estava conversando no carro hoje sobre que isso. você está falando, acho que ele era um pouquinho pior. Ele tinha tudo. Sim, né? sim. Tudo, Mas, humanamente falando, humanamente falando, ele tinha tudo, né? Tudo. Pessoa Só que com posse, viagens fora e tal. Então, a questão toda não é o que você possui. tem. Não é a tua formação universitária. Não são os seus bens, a sua inteligência. Não é nada disso que vai fazer a diferença. Porque não tem nada que você faça que mude o que você é diante de Deus. Você nasceu morto espiritualmente. Você é um vaso de ira. E esse vaso de ira, no final da vida, se não se converte, infelizmente estará longe de Deus por toda a eternidade. Mas, cada um de nós, enquanto estivermos vivos, temos a chance, temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e deixar de ser um vaso de ira para ser um vaso de honra, testemunhando do Deus vivo. Eu não sei qual é a tua posição, você que está acompanhando esse podcast, mas eu vou dar chance para você tomar uma posição. Comentário a mais? Então, o que você falou é interessante, porque assim, a pessoa que não tem Deus, que a pessoa, normalmente eles não desmistificam o que é o pecado. O pecado é você querer ser Deus, né? E você querendo ser Deus, você quer a glória para você. Ou seja, você quer que as pessoas te sirvam, quer ter reconhecimento, quer ter riqueza, etc. E o que Deus quer não é nada disso. Ele quer que a glória seja para Ele. E Ele quer que você realmente use todos os seus recursos para ser as mãos de Deus aqui na terra. Para que você faça o bem, para que você ajude, né? Então, as pessoas simplesmente, pecado, pecado, pecado. Mas mesmo o crente, se ele ainda continua querendo a glória para ele, ele também vai receber, não a ira de Deus no sentido de perca de salvação, mas ele vai receber a ira de Deus, porque Deus vai impedir todas as bênçãos, tudo que ele orar, tudo que ele dizer, mas se no coração dele ainda quiser a glória para ele, né? Que, por exemplo, você vê igrejas aí que a base da igreja é você dar alguma coisa para você ser rico. Ou seja, está tudo completamente errado. Entendeu? Então, e tem igrejas, por exemplo, que também não falam do Espírito Santo. A teologia da prosperidade, né? Então, assim, a gente só é guiado aqui nessa terra através do Espírito Santo.
Então, tem várias igrejas que muitas vezes não é interessante para eles que eles saibam disso. Porque isso liberta a pessoa, liberta as pessoas da dor da alma, Uhum. né? Por que as pessoas têm dor na alma hoje? Porque elas, por essa ânsia de querer a glória para elas, se elas não conseguem, elas entram em desespero, entendeu? Elas entram em depressão, em ansiedade, em amargura, em rebelião, entendeu? E Deus não quer isso. Ele quer que você entenda que você tem esse pecado de querer ser Deus, de querer a glória para você, entendeu? E isso gera revolta, que é exatamente isso. Se você não consegue, vai gerar revolta, vai gerar um monte de problemas, entendeu? Você vai ter a ira de Deus sobre você e as pessoas não acordam para isso, entende? Então, isso precisa ser desmistificado. Por que não é desmistificado? Porque as igrejas ou instituições, elas desejam que as pessoas fiquem nesse sofrimento da alma, entendeu? Para que elas sejam controladas. Dependentes. Entendeu? Dependentes. Se a pessoa é uma pessoa totalmente assim, longe do poder de Deus, ela não vai ser uma pessoa feliz, ela não vai ter um propósito, ela não vai ser transformada, entendeu? Sim, com certeza. Então, isso tem que ser divulgado e não há interesse nem pelo sistema. Porque, que nem eu falei num vídeo que eu gravei, se o sistema sabe que eu querendo a glória para mim, eu vou ter a ira de Deus e Satanás vem contra mim também, e os meus desejos internos estão me destruindo, é isso que o sistema quer. Entendeu? Porque se eu sou destruído, eu vou o quê? Vou comprar cada vez mais, eu vou sustentar toda essa indústria que está aí, entendeu? Então o sistema, sabendo disso, ele permanece as pessoas nessa escravidão da alma. Para a pessoa, achando que tem dinheiro, vai aliviar essa dor na alma, né? Que nem uma cantora que falou aí há pouco tempo, tá na internet, que ela tem sucesso, tem isso, tem aquilo, mas existe um vazio dentro do coração dela. Entendeu? Acho que muita gente já viu isso. Esse vazio é o quê? É essa vontade de criar glória para ela mesma, esse egoísmo, entendeu? E esse vazio extremo na alma dela, porque nunca vai ser saciado. Porque não faz sentido, entendeu? Tá bom. Só Deus pode, né? Eu só queria terminar os versículos 30 até 33 para a gente fechar capítulo 9. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé, não é por rituais, etc. Né? E Israel, que buscava a lei através de rituais, a justiça, não chegou a atingir essa lei. E nem pode, porque ninguém consegue ser salvo pela lei, a lei condena, né? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo, que isso é citado na palavra, né? Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, que é Cristo, e aquele que nele crê não será confundido. Queridos, nós estamos terminando, mas eu quero, antes de terminar, dar essa chance a você. Se você ainda é um vaso de ira, que Deus, por longanimidade, está ainda te sustentando a vida aqui. Porque, conforme nós vimos, esses vasos de ira, o final é morte eterna. Mas você pode ser um vaso de honra. Você pode tomar uma decisão hoje, agora. E eu vou orar por você. E se você for alguém que ainda é vaso de ira, você pode mudar isso. Tá bom? Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que quando nascemos nesse mundo, somos vasos de ira, destinados à perdição, destinados ao inferno. Mas entendemos também que a Tua Palavra transforma e liberta. Então, que Teu Espírito possa estar agindo agora, tocando
corações que vão estar assistindo e que possam ser realmente quebrantados diante do Senhor e ser libertos. E eu peço por eles, em nome de Jesus. Se você sabe que você ainda é um vaso de ira e você quer ser um vaso de honra, um filho de Deus, diz assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu sei que estou debaixo da maldição. Eu sei que eu sou ainda um vaso de ira, destinado a ir ao inferno. Mas eu entendi que Jesus Cristo, o próprio Deus que criou todo o universo, se fez homem e morreu na cruz no meu lugar. Ele recebeu nele todos os meus pecados. Os que eu já fiz, estou fazendo e vou fazer até o último dia da minha vida. Ele recebe nele a ira do Pai, que deveria cair sobre mim, e morreu a minha morte. Só que ele ressuscitou, está vivo. E entendi que ele me oferece de graça a salvação. Então, agora, eu tomo a decisão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor Jesus, seja meu Deus, meu Senhor e Salvador pessoal. Entra na minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados e eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Se você fez essa oração de coração, eu gostaria que você escrevesse no meu WhatsApp 11 999 11 5272. Escreva e diga: olha, eu orei. E aí nós vamos conversar a respeito disso. Que Deus abençoe, que realmente vocês possam realmente desfrutar dessa palavra, compartilhar, porque Deus ama a cada um de vocês. E Ele é longânimo, suportando realmente os vasos de ira, quando Ele poderia simplesmente eliminá-los de uma vez. Mas você pode, se não se converteu ainda, pode ser um vaso de honra e ser testemunha do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse tempo. Entregamos, Senhor, cada pessoa que vai assistir esse podcast nas tuas mãos e que muitos possam se converter, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz.